O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, nos dá a ocasião de refletirmos sobre esta realidade de que nós não podemos ter Deus na nossa mão. Isto é, Deus sempre nos surpreenderá. Deus sempre será Deus. Deus sempre nos ultrapassará. Isto é, nós não temos a capacidade de dizer: eu conheço Deus com a palma da minha mão. Isto é, Deus é sempre soberano, está além das nossas capacidades, né, de compreensão, de apreensão. Deus é maior. Pois bem, a primeira leitura nos apresenta aqui Abraão. Apenas recordando, desde segunda-feira nós estamos lendo a história de Abraão. Abraão, que com 75 anos é chamado por Deus. Ele sai da sua terra, ele deixa a sua parentela, a sua família, a sua cultura, e diz aqui a palavra que Abraão vai para onde Deus indicar. Abraão não sabe nem para onde vai, mas generosamente Abraão sai e vai. Diz então que ele prospera, Deus faz a ele promessas, ele sai, ele prospera, os rebanhos dele e de Ló, seu sobrinho, crescem bastante. Ele generosamente, ele não é apenas um homem de fé, mas ele tem virtude. Ele generosamente diz a Ló: olhe, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O que você escolher será seu, e eu irei para o outro lado. Ló olha para uma parte agradável, que prometia ser uma terra boa. Ló escolhe o melhor. Aqui Abrão ainda escolhe a parte menos vantajosa, mas ele é um homem generoso, ele é um homem virtuoso, e ele vai. E o tempo passa, e Abrão, vivendo aqui segundo a vontade do Senhor. E diz aqui a palavra, meus santos, que a promessa de Deus ainda não tinha se cumprido. Numa noite, provavelmente numa madrugada, Abrão em oração, Deus fala a ele. É a leitura de hoje. Gênesis capítulo 15, versículo 1 e seguintes. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão dizendo: não temas, Abrão. Eu sou o teu protetor e a tua recompensa será muito grande. Isto é, o tempo estava passando e a promessa de Deus não se realizava. E Deus diz: não temas, eu te recompensarei.
isso tudo que você está fazendo e tudo que você por amor a mim está vivendo, terá uma recompensa. Meus santos, isso que Deus diz a Abraão, Deus diz também a cada um de nós. Tudo aquilo que por amor a Deus nós fazemos ou deixamos de fazer, tudo aquilo que por amor a Deus nós sofremos, terá uma recompensa. Nem um copo d'água dado por amor a Deus ficará sem recompensa. Pois bem, então, Abraão escuta isso, só que já depois de tanto tempo esperando, ele diz: Senhor, mas quando tu me darás? Quando me darás isso que estás prometendo? E Deus, por quê? Porque Eliezer, um escravo da minha casa, vai herdar tudo que eu tenho, e eu ainda não tenho descendência. Ele saiu com 75 anos da sua terra. Ele não tinha filhos. Então, Senhor, quando vais cumprir o que tu prometeste? E Deus diz: não, o teu herdeiro, versículo 4, o teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas. Era noite. Olha para o céu e conta as estrelas. Pois bem, assim será a tua descendência. E diz versículo 5, Abraão teve fé no Senhor, e Deus considerou aquilo como justiça. Uma promessa, meus santos, quase que irrealizável. Isto é, ele já tinha mais de 75 anos. Não sabemos precisamente aqui a idade dele, neste momento, mas tinha mais de 75 anos, e diz que Abraão crê. Se Deus prometeu, Deus cumprirá. E Deus viu com agrado aquela fé. E aí Deus diz então: vamos fazer um pacto. Abraão pergunta: Senhor, como poderei saber de verdade de que isso se cumprirá? Porque Deus prometeu a posteridade e Deus prometeu a terra. Pois bem, Deus disse: vamos fazer um pacto. E aqui vem o centro do que eu gostaria de falar na homilia de hoje. Deus então diz: vamos fazer um pacto. Você vai pegar, traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rolinha e uma pombinha. E você vai partir os animais ao meio e colocar uma parte diante da outra. E as aves, você não vai parti-las, mas vai colocar uma diante da outra. Isso era um juramento, um tipo de juramento muito próprio. Se vocês pegarem o livro do profeta Jeremias, no capítulo 34, no versículo 18, Jeremias, capítulo 34, versículo 18, vocês vão encontrar esse juramento ali expresso. Os homens que quebrarem minha aliança, não cumprindo as cláusulas da aliança que fizeram comigo, eu tratarei como o bezerro que cortaram em 2, para passar entre as 2 metades. Isto é, eles partiam os animais, e aqueles que faziam um trato, uma promessa, eles passavam por entre aqueles animais, significando que quem não cumprisse o que prometera, a ele caberia aquela sorte de ser partido ao meio. Então Deus faz esse pacto com Abraão. Vamos lá. Então Abraão parte os animais e espera a Deus, para que Deus passe com ele por entre as oferendas. E diz aqui a palavra, meus santos, que Abraão trouxe tudo, dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, e ficou esperando. As aves de rapina
se precipitavam sobre as oferendas, e ele, o velho Abraão, enxotava as aves de rapina, porque eram impuras. Se elas tocassem naquelas oferendas, as oferendas se tornariam impuras. E Abraão passa o dia inteiro enxotando as aves, e Deus que não vem passar por entre as oferendas. E Abraão ali, meus santos, esperando no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Sofre as demoras de Deus. Lembre-se, Abraão é o nosso sinal, é o nosso exemplo de homem de fé. Da mesma maneira que Abraão esperou em Deus, e Deus, parecendo tardar, parecia que não se importava com a sua vida, assim nós também, meus santos, quando nos sentirmos como que abandonados por Deus, quando nos sentirmos como que de pouco valor para Deus, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus me virou as costas, eu rezo, e parece que Deus não vem ao meu encontro. Tudo isso Abraão poderia ter sentido. Imagine, ele deixou a sua terra, ele apostou muito em Deus, ele apostou tudo, ele fez agora o pacto, e o dia estava passando, o dia estava terminando, e Abraão, naquele sol causticante do Oriente Médio, afastando as aves de rapina, e Deus tardando. Parece até judiação, parece até maldade de Deus, que tarda de propósito. Vocês entendam aqui, Deus estava tardando de propósito. Deus poderia ter vindo logo que Abraão partiu os animais, Deus poderia ter vindo, mas não, de propósito Deus tarda. Para quê? Para Abraão crescer na fé, para que ele se tornasse aquilo que se tornou para nós, o nosso pai na fé. Percebe então, meus santos, quando Deus permite alguma provação na nossa vida, ou quando Deus exige de nós aquilo que nós achamos que está além das nossas forças, e muitas vezes está além das nossas forças, é para que nós busquemos a graça de Deus e nos tornemos aquele homem e aquela mulher que Deus quer que nós sejamos. Então, sem sombra de dúvidas, aquilo causou a Abraão sofrimento, mas o que Deus lhe concederia depois daquele sofrimento valia muito mais a pena. Pois bem, então Abraão passa a manhã naquele sol causticante, à tarde naquele sol causticante, sem poder comer nada, em jejum, porque ele não podia se afastar das oferendas. Então ele tinha que estar ali, diante dos animais partidos, para que nenhuma ave de rapina tocasse, esperando Deus. E depois de um dia inteiro de calor, um dia inteiro de cansaço, diz que Deus não vem. Versículo 12, Gênesis capítulo 15, versículo 12. Quando o sol já ia se pondo, caiu um profundo sono sobre Abrão, e ele foi tomado de um grande e misterioso terror. Isto é, um cansaço na alma, um terror na alma, um sono na alma, não apenas um cansaço físico, mas um cansaço espiritual. Isto é, ele se cansou de esperar em Deus. Deus não ouviu as minhas preces. Eu fui um bobo, eu deixei tudo por causa dele. Quem isso, infelizmente, não já pensou? Isto é, eu esperei em vão em Deus, eu apostei em vão as minhas fichas em Deus, eu fui fiel a Deus, eu procurei fazer a vontade dEle, e parece que Ele nem se importa comigo. Meu santo, quando esse pensamento passar pelo seu coração, exorcize-o. Isso é uma tentação demoníaca, de querer tirar o que a sua
generosidade. Abraão, ele não é apenas exemplo de fé, mas de uma fé generosa. Ele não é apenas um servo de Deus, mas ele é um servo generoso. Ele é um amigo de Deus. E exatamente aquela provação estava ali cavando, formando, criando, lapidando aquele servo generoso de Deus. E naquela provação, aquilo vai se firmando dentro dele. Então ele ali, naquele seu profundo cansaço, naquele seu profundo sono, ele mesmo assim, ele continua esperando. Porque, meus santos, um outro faria o quê? Tá bom, já escureceu, eu vou embora. Ele poderia simplesmente deixar ali os animais e voltar para a sua tenda, voltar para o seu conforto. Mas espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Mas já escureceu e não se oferece sacrifício à noite. Mas ele espera no Senhor e tem coragem. Um profundo sono e qual é a palavra? Um temor, um grande e misterioso terror toma conta do seu coração. Mas mesmo assim, ele permanece de pé diante daquele sacrifício. Aqui nos lembra a nossa Santíssima Mãe, de pé aos pés da cruz. Então está ali Abraão de pé, enxotando as aves, que mesmo assim insistem em se aproximar daquele sacrifício, esperando em Deus. E diz então que, o versículo 12 diz que o sol estava se pondo. No versículo 17 diz, quando o sol se pôs, isto é, quando não havia mais humana esperança alguma, caiu, quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Mas só Deus passou. O juramento comum era o quê? Que as duas partes passavam por entre as vítimas, mas só Deus passa, simbolizado aqui nesse braseiro fumegante e nessa tocha de fogo. Por quê? Porque a aliança se alicerça somente em Deus. Se você for infiel, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus não pode se contradizer a si mesmo. Aquela aliança se sustentaria somente em Deus. Meus santos, nós estamos então ouvindo este relato do nosso pai na fé. Ainda aqui Abrão, mas que daqui a pouco terá até o próprio nome mudado para Abraão, tornando-se mais do que nunca o nosso pai na fé. O que é que nós hoje, meus santos, somos chamados a pedir a Deus? Nesta Santa Missa, diante desta palavra, podemos pedir tantas outras virtudes, mas mais do que nunca a graça da perseverança na fé, da perseverança no serviço da fé, na perseverança na prática do bem. Porque começar a fazer coisas boas é fácil. Foi relativamente fácil Abraão sair da sua terra, mas ele continuar fiel, generoso e amigo de Deus é diferente. É relativamente fácil nós darmos um passo na fé e na generosidade. Nós começamos a servir a Deus, nós começamos na amizade com Deus, mas é bem diferente quando nós precisarmos permanecer na amizade com Deus, mesmo quando parece que Ele não é tão amigo assim. Isto é, quando os nossos afetos dizem o contrário, quando os acontecimentos dizem o contrário, mas a nossa fé tem que dizer mais do que nunca: Deus é fiel, Deus é meu amigo, mais do que eu sou meu amigo.
Deus cuida de mim, mesmo quando eu não me sinto cuidado. Por isso, vou perseverar na minha amizade com Deus. Vou perseverar no meu serviço a Deus. Vou perseverar na minha amizade com Deus. Vou esperar em Deus e ter coragem, mesmo quando eu experimentar na minha vida situações tão adversas, como quando Abraão experimentou e em Deus permaneceu. Peçamos, meus santos, peçamos a intercessão de Santo Abraão, peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que nós tenhamos fé e permaneçamos na fé, mesmo quando as provações da vida visitarem a nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.